Boa noite, pessoal. Estamos aqui entrando ao vivo para a live de hoje, uma live histórica. Estou esperando o pessoal entrar, também meus convidados. Vou chamar daqui a pouco, deixa eu ver. Vou tentar chamar os meus convidados, que são colegas. Oi, Eli. A Eliana, faz tempo que eu não vejo. Um grande abraço. A Regulus também está entrando. Eu acho que eu vou ver se dá para chamar aí para entrar, Regulus. Vocês podem chamar ou eu posso chamar também. Vamos ver se vocês conseguem. Aqui vamos ver como é que eu faço para chamar vocês. Convidar para participar. Regulus, está aqui, ó. Pronto, estão convidados. Boa noite, pessoal que está chegando. A gente vai fazer agora, né, um esquenta, um aquecimento. Acho que Regulus está chegando. Pronto. Chegaram aqui. Arthur, Renata, então bem-vindos, boa noite, vocês são meus convidados especiais da noite, né? E representando toda a família Fischer, para a gente, então começa hoje, ontem foi aniversário do meu professor, avô de vocês, Valdir Bonadei Fischer, que comecei a estudar com ele, depois eu vou contar um pouco o meu lado, vocês vão contar o lado de vocês e eu vou contar o meu lado. Comecei a estudar aqui em Campinas, por correspondência, pela revista Planeta, que eu encontrei a Escola Regulus. Mas depois não aguentei mais, eu tive que fazer as malas e ir de Malicuia para São Paulo para estudar na... Vou deixar que o Arthur e que a Renata se apresentem, falem um pouco deles, né? Quem são eles, os que fazem, e depois a gente vai entrando no assunto da noite, que é falar do encontro da Regulus, que começa amanhã, e do professor Valdir. Então, por favor, as damas primeiro, Renata, fale de você, e depois Arthur também. E é uma homenagem a toda a família, né, deles. Sim. Então, boa noite a todo mundo. Obrigada, Nando, pelo convite. Eu sou Renata, sou neta, né, do professor Valdir. Eu sou, na verdade, formada em terapia ocupacional, trabalho na área da saúde, né? Atualmente trabalho com a reabilitação de idosos, né? Posso falar aqui que meu avô foi uma das minhas inspirações para ir para essa área, então, uma época especial, né? E é isso. E hoje eu trabalho também na Recursos, né? Eu e meu irmão. Bom, boa noite, também obrigado, Nando, aí, pelo convite, né? Por sempre estar com a gente aí. E meu nome é Arthur, também sou neto aí do Valdir. Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, então eu atuo na área de tecnologia, né? Hoje eu estou atuando aí no Nubank como desenvolvedor. E aí acabo também aqui ajudando muito mais nessa parte mais digital, né, da Regulus. Sempre me aventuro para essas coisas mais de exatas dentro do mundo astrológico, né? Exatamente. Na época do seu pai, era o seu pai que fazia isso, quando eu e ele tínhamos a mesma idade e a sua idade. E agora... porque depois que apareceram software de astrologia, não podemos mais separar a astrologia da informática, do TI, não é verdade? Isso é uma das coisas mais importantes da astrologia moderna e também da educação, da formação e de pesquisa, que as pesquisas triplicaram ou centuplicaram com a informática, que antes a gente não podia fazer, né? E depois vou falar também, quero dizer que Arthur está junto com a gente na Central Nacional de Astrologia, CNA, que é uma associação nacional, como diz o nome, dos profissionais e de estudantes de astrologia também. Então ele ajuda também nessa parte de informática, que é super importante para qualquer site, mas principalmente um site de astrologia. Então, eu gostaria que vocês, antes da gente falar do professor, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como surgiu, de como vocês se envolveram com esses encontros de astrologia, porque eu participei dos primeiros, acho que vocês não eram nascidos, ou eram pequenos, não sei, minha mente, acho que vocês não eram nascidos, não. Enfim, os primeiros eu participei com o professor Valdir, mas agora, como é que surgiu isso com vocês? O encontro, né, que começou em 2012,
que a gente colocou, né, como encontro encontro Regras da Astrologia, foi no ano de 2012. Na verdade, foi uma ideia minha, porque em 2012 foi o ano de falecimento do meu avô, ele faleceu em fevereiro, e aí em agosto, né, na data do aniversário dele, eu falei, a gente tinha que fazer alguma coisa, né, alguma homenagem. E aí, em conversa com meu pai, como meu avô sempre foi, né, assim, foi professor de muita gente, ele sempre lutou nesse meio da astrologia, né, numa questão mais ética, de profissional. Então, ele falou, vamos fazer um evento, né, de palestras gratuitas, em prol da astrologia mesmo, né, para ter essa troca mesmo entre os profissionais, estudantes. E aí fizemos o evento, né? O primeiro evento foi presencial aqui na escola. E aí aí teve um sucesso que a gente não esperava e a gente continuou, né? Até hoje, né? Que amanhã começa o 10º evento, né? E o ano passado, né, com a questão da pandemia, a gente teve, graças ao meu irmão, a gente conseguiu jogar o evento também, né, para o online. E aí eu acho que a gente rompeu todas as barreiras, né? Porque a gente teve alunos de fora do Brasil assistindo. Então, isso assim, a gente teve um alcance muito grande e acho que era o que o meu avô sempre quis, né? A gente conseguiu chegar muito longe e abrir discussões dentro da astrologia muito importantes, né? Então, o evento continua gratuito, né? Aberto para todo mundo, tá? Fica no YouTube. Então, acho que o propósito do evento continua, né? A gente cresceu, assim, nessa questão do evento. Mas surgiu dessa ideia de homenageá-lo mesmo. Então você vê, o ano de 2012 vai ficar sendo um ano, um ano histórico para mim, porque eu soube do falecimento dele, que você falou, 2012, fiquei muito triste, eu ainda estava em Boston, resolvi me voltar para o Brasil depois de 18 anos, cheguei em maio, fui visitar vocês. Né, fui visitar São Paulo, quase que eu beijei o chão da rodoviária do Tietê, de tanta saudade que eu tinha. Fui para a USP, beijei o poste da USP, onde eu morei, estudei também, enfim. E depois fui visitar vocês, fiquei sabendo que vocês iam fazer isso em agosto, fiquei muito feliz, muito contente, né, que acontece ser o aniversário do professor Valdir, junto quase um dia de diferença do aniversário da Revolução Solar da Central Nacional de Astrologia. Então já ficou uma coisa só, a gente celebrava lá com vocês na Régula e depois celebrava a CNA. E a outra coisa é verdade, porque faz muitos anos eu falava com seu pai, Alexandre, falei assim, olha, o pessoal, falei, você tem a apostila do curso, o pessoal está falando, não faz mais o curso. Tem muita gente, assim, lá no sertão da Paraíba, em Rondônia, que queria fazer o curso da Regos, mas não pode vir para São Paulo, você tem que botar tal. Então, você vê a outra face, a pandemia continua sendo a coisa mais negativa que a gente teve, mas o isolamento social tem as suas cargas psicológicas negativas, mas teve um saldo de permitir, de trazer toda a astrologia para virtual. Como você disse, alcança gente em Portugal, alcança gente brasileiros nos Estados Unidos e no Brasil inteiro. Né? E uma marca, eu quero dizer para todo mundo, que realmente a marca de generosidade do professor Valdir, que é leonino, não podia deixar de ser, né? Só o leão, e da Regulus com todo de fazer isso, de abrir as portas da escola, de fazer várias atividades gratuitas, permitindo que várias pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Então isso é uma coisa muito bonita, muito legal e cheio de parabéns para vocês e para a família inteira. Eu vou perguntar, então, começar com... o pessoal já está falando aqui, o Ivan de Belo Horizonte. A Escola Regulus é um exemplo para todos nós. Eu concordo. Então, o Arthur... peraí. Então, eu vou perguntar para o Arthur... para vocês dois, vou começar com o Arthur, vai falar agora, porque a Renata falou, e depois a Renata também pode falar, a gente pode falar um pouco do histórico, né, desde quando existe a Regulus, mas também eu quero saber de vocês dois, aí o Arthur começa e a Renata, qual a primeira memória que vocês têm, como criança, adolescente, a primeira memória de um avô astrólogo? Você entendeu? Quer dizer, o que era isso para vocês, assim? Porque não é todo mundo que tem um avô e nem um pai astrólogo, a gente tem que muito menos como uma escola. Então, eu acho que no imaginário de uma criança e de um adolescente, isso tem uma importância muito grande. Então, eu começo com o Arthur, já dizendo a fundação da escola, e depois a Renata também, por favor.
Assim, a primeira memória que eu tenho assim do meu avô como astrólogo, né, algo relacionado com astrologia, eu lembro de eu ir na sala dele, ficar lá, e ele tinha já uns desenhos pré-prontos de mapa, né, onde ele desenhava depois o mapa na mão, né, então ele colocava as posições Isso. e tudo mais. E eu lembro muito de brincar, de desenhar, de dele ensinar como é que desenhava um símbolo, um signo, um planeta, e eu ficar repetindo, né, para aprender aquele símbolo, né. E sua idade, Então, Arthur? eu não tenho ideia. Eu sou péssimo para essas coisas. Eu só lembro que essa assim, é uma das primeiras memórias, mas eu devia ser bem pequeno, né? Quer É dizer, eu isso que eu devia queria saber. saber. Você já tinha Eu, 1 metro de altura ou não? não, acho que não. Mas assim, eu acredito que pelo menos alfabetizado eu era para poder, né, saber ali conseguir reproduzir um símbolo e tudo mais, né? Mas era bem pequeno. Fantástico. Legal. E desde quando ele abriu a escola Régulos? Lá naquela localização, eu não sei se existiu, ele abriu a escola Régulos em outro lugar, depois mudou para lá, quer dizer, mais ou menos a história. Aqui a escola aqui no endereço que a gente está, em 75, em 81, desculpa, eu estou aqui com o meu arquivo aqui. Acessou. Não, então, aqui, na verdade, que foi comprado aqui, foi em 81. Que, na verdade, acho interessante falar, a minha avó, Vilma, né, que casou com meu avô, ela que teve a visão da onde seria a escola concreta. Porque antes disso, meu avô já dava aula em casa, dava aula na casa dos alunos, já tinha frequência, estrutura de uma escola, mas tinha um espaço físico. E aí minha avó teve essa visão, sei lá, esse feeling da onde ia ser. E quando eles passaram aqui na 23 de maio, minha avó falou, é aqui. E aqui ainda estava começando, né, os conjuntos do prédio. E aí eles vieram, compraram, e aí começou mesmo a escola e estamos aqui até hoje, né? Mesmo estando virtual, né, tudo online, o espaço físico continua, que é onde a gente faz toda a estrutura, né, para os cursos, enfim. O primeiro registro de aluno que a gente tem é de 75, né? Isso. Que é a data que a gente considera, assim, que é onde tem o primeiro registro oficial, uma ficha de aluno do meu avô dando aula. Era o que eu sabia. Isso. Então, é que 81 é o espaço físico, né? O Mas espaço físico. Isso. Foi quando eu comecei a estudar por correspondência. Foi em 81, por aí, 81, 82. Eu tenho até recibo ainda dos meus pagamentos, assim. Era uma vez por mês, demorava para vir a aula, tinha que chegar à aula, depois voltar. Mas você sabe que a sua avó Vilma é minha tia, né? Eu falo, é tia. E ela pode não ser astróloga profissional conhecida, mas ela é clarividente, então, né? Quase, eu acho. Quase. Tá bom. E sua mãe, eu acho que foi minha colega de estudo, ela falou, mas como eu fazia, né? Eu já tinha ido para os Estados Unidos, não lembrava diretamente que ela tinha sido minha colega de estudo de sala de aula. E o Alexandre, aí sempre companheirão, né? Mas o que eu vou falar? Então, eu vou passar para Renata. Então, você conta também assim, as suas primeiras memórias de astrologia, de um avô astrólogo, dos símbolos astrológicos, como é que foi? Olha, vou ser muito sincera, assim, as minhas recordações são quando eu era muito pequena também, na idade do meu irmão, acho que talvez na idade dele, mais nova, quando eu passava as tardes aqui, o meu avô sempre me chamava para ficar na sala dele, né? Então tinha uma mesa comprida, tem os livros, tinha uma estátua de um leão, né? E é uma estátua que me chamou sempre muita atenção. E ele, na verdade, eu era menor, ele sempre pedia para eu desenhar para ele. Então, até que num dos cadernos de anotação dele, de astrologia, de clientes, enfim, a gente achou anos depois um desenho meu colocado no meio, né? Então, eu lembro muito disso, assim, muito mais da rotina aqui da escola, a gente vindo para cá, porque apesar da gente ter nascido nesse meio, né, a gente nunca foi, nem meu avô, nem meus pais, nunca, entre aspas, forçaram a gente a estudar, né? A gente fala, a gente nasceu no meio, então a gente sabe as coisas porque não tem como, né? Mas eu acho que uma coisa que fica para mim é que a gente consegue
desmistificar muitas vezes a visão da astrologia que pessoas leigas têm, né? Então, quando a gente fala, a gente não escola de astrologia, né? Todo mundo remete, às vezes, não a um estudo mais sério, né? Uma questão mais profissionalizante. E aí a gente consegue trazer isso para as pessoas, né? E muitas das vezes vêm estudar aqui. Então, eu acho que isso que para mim é a mais forte, assim, sabe? De ter nascido nesse meio. Eu acho que isso que ficou, assim, de trazer a astrologia mais séria mesmo, né? De ciência. Isso é uma história, um testemunho muito importante para a gente saber, né? E o que eu ia falar? Bom, então a gente ainda está vivendo esse tempo meio inseguro, senão eu ia pedir para vocês dar o endereço do espaço físico, da Regos, para as pessoas visitarem, porque tem livraria, tem um monte de coisa, mas eu não sei como é que estão então, essas coisas, porque as aulas não estão sendo presenciais ainda, não é? Não, a gente aqui tá assim, aqui tá fechado, né? Então nem para livraria a gente tá recebendo pessoas. A gente tem a livraria online, né? Que tem grande parte do que tem aqui. Aí quando às vezes a pessoa quer alguma coisa específica que não tá lá, a gente pede para mandar um e-mail, que a gente dá uma olhada. Mas por enquanto, assim, desde o começo, assim, desde o que foi falado, ó, é lockdown, né, e tudo mais, a gente já fechou na hora a escola, ótimo. Já migrou e a gente, assim, é o que a gente fala, a gente quer voltar o quanto antes, mas só quando realmente tiver todo mundo vacinado, e aí vamos ver como que vai ser essa volta. Não, porque então a gente faz depois uma outra live, porque eu acho assim, quem não é de São Paulo, quem é do interior do estado ou do país, quando for a São Paulo, tem que visitar vocês, porque o espaço também já é histórico, né? Eu vou pedir o Cal aí, meu colega, meu sócio, está falando muito bacana ter um avô. Tem algumas histórias assim nos Estados Unidos, aqui no Brasil, realmente uma avó astróloga é um tema hollywoodiano mesmo, é uma coisa de cinema, porque não tem muita história, né? Tem quase como de ter uma avó roqueira, um avô roqueiro, uma coisa assim. Mas eu vou pedir para a Eliana, então, que ela disse que nós somos colegas, sim, mas eu acho que ela tinha cabelo comprido, eu era magro, então por isso que a gente não se reconheceu. Isso foi na década de 80, porque depois eu fui fazer a USP, né? Fui a segunda faculdade, e eu tive que abandonar a astrologia, porque senão eu não ia conseguir me formar lá, não podia misturar as duas coisas, você entendeu? Então eu vou pedir para a Eliana, que está aí, a mãe de vocês, que está assistindo, para enquanto a gente está conversando, para ela digitar, para todo mundo ver, para ela digitar o site da Regulus, para o pessoal acessar, para ver os cursos que vocês oferecem virtual, para a livraria online. Então, se a Eliana ajudar a gente, ela pode digitar e postar, porque o pessoal vai pegar essa informação também. Se bem que depois tem aqui, quem está assistindo sabe que tem o Instagram da Regulus, pode acessar vocês também. Bom, então a gente passa então para falar mais do professor Valdir mesmo, aí eu vou dar o meu testemunho também, porque é histórico. Mas eu queria, a Renata começou a falar, então eu vou passar para o Arthur e depois para a Renata agora. Também que ela começou a falar uma coisa que é importante. Para vocês, né, qual o legado principal, o que o professor Valdir deixou em termos, ela falou de ética, em termos realmente porque ele é o rei da educação, independente né, ele participava de congresso, ele fazia pesquisa, ele fazia um monte de coisa, né? E quem sabe até uma biografia, um livro surja um dia, porque ele deixou muito material escrito. Mas independente disso, como educador, como pensador e educador, ele teve uma influência muito grande. Então, o que vocês dois consideram assim, uma ou duas coisas, o maior legado do professor Valdir para a formação de astrólogos, não só para a astrologia do Brasil, que todo mundo já sabe, isso é uma coisa, né, mas para a formação de profissionais, para a educação. Eu acho que assim, uma questão que ele tinha e que isso era bem assim de bastidores e tudo mais, essa questão de ele queria que a astrologia fosse para todas as pessoas, né? Então ele sempre teve essa questão. Então se alguém tinha alguma dificuldade, alguma coisa, ia, conversava com ele e não tinha tempo ruim, né, para a pessoa vir e estudar. O que ele mais queria era isso, era que as pessoas conseguissem estudar e tudo mais. Então, ele é uma pessoa que sempre colocou a astrologia na frente do negócio, né? Assim como escola e tudo mais. Ele sempre fez isso, né? Então, era primeiro, ele ensinava, ele dava
isso daí, e depois vamos ver aí o negócio e a escola e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente mantém isso até hoje, né? A gente quer isso, então eu acho que isso é muito importante para quando a gente está falando de formação de pessoas em si, né? E aí é para qualquer tipo de educação, mas óbvio que na psicologia, que a gente falou, tem essa questão da ética, é muito isso, né? Os valores que a gente quer passar quando a gente está estudando. E queira ou não queira, quando você vai atuar depois como astrólogo, você vai estar mexido com outra vida, você vai estar mexido com outras pessoas, com outros seres humanos. Então, ter essa empatia, ter essa compaixão ali é muito importante. E eu acho que isso é uma forma que ele tinha de conseguir passar isso, né, durante o ensino ali como uma escola mesmo, né? Então, para mim, eu vejo dessa maneira. Tá. E Renata? Olha, eu concordo com o que o meu irmão falou, né? E eu acho que também é uma questão dele tratar todo mundo, acho que igual, né? Não só na astrologia, né? Mas um exemplo muito rápido. Aqui no prédio, ele estava, né, há muitos anos, e todo mundo conhece ele, né? Lá da portaria, quem faz a faxina, quem tem a lanchonete, quem era aqui mais antigo, e todo mundo o conhecia, né? E uma coisa que para mim é muito forte é isso, é sobre o respeito, sobre ética. Como eu sou da área da saúde e eu trabalho com pessoas, eu tenho uma responsabilidade muito grande no que eu vou falar e no que eu vou fazer, né? Então, querendo ou não, a astrologia tem muito disso, porque você está lidando com a vida do outro, né? Então, essa sua responsabilidade, essa seriedade de que quando você está aprendendo, a gente não está aprendendo, lógico, muita gente vem pelo autoconhecimento, né? Mas quando você vai para profissionalizar mesmo, para atuar como astrólogo, não é uma coisa de rede social, sabe? Que me preocupa muito. Você está lidando realmente com a expectativa da vida de outra pessoa, né? Isso é muito importante. Uma fala errada, você pode afetar seriamente a vida do outro, né? Então, isso para mim é uma coisa que ele deixou muito forte. Uma coisa que o meu irmão falou e meu pai sempre fala pra gente se eu vou ali onde ele era chamado, seja para dar uma palestra para 2 pessoas ou para 200, se ele ia receber ou não ia receber. O importante era ele estar lá falando de astrologia, do que ele acreditava. Então, acho que isso para a gente é o que plano só, sabe? Acho que isso é que sustenta. Uhum. Eu vou mandar outro recado para Eliana também. Eliana, se você quiser entrar na conversa, você é bem-vinda. Aperta o botãozinho aí e compartilha a tela. Fica ao seu critério, porque você também é parte da história. Se você não quiser participar com áudio e vídeo, você pode escrever aí também o texto. Por exemplo, eu vou perguntar para eles, mas se você lembra dos eventos daquela época, né? Porque eu só lembro um que a gente foi para Campos do Jordão, foi muito legal, e depois aqui em Valinhos, aqui perto de Campinas, foi muito legal, e é sobre isso que eu vou falar também. A Renata disse que teve um terceiro, mas eu não consigo lembrar aonde foi. Alguém lembra? Teve em Campos e Valinhos e Campos de Jordão de novo. Campos do Jordão de novo? Tá, então eu fui só a um dos campos do Campos do Jordão. Eu não fui Campos do Jordão, eu só fui uma vez. Inclusive o Darcy, meu colega falecido, foi comigo. A gente dividiu o quarto lá. Foi super intimista. Nossa, pessoa todo mundo reunido, compartilhando. É uma coisa maravilhosa. E depois teve esses Valinhos que é famoso, aí que eu vou contar a minha historinha também. Mas pegando a onda assim, o que eu achava fantástico com o professor Valdir é assim, ele incentivava desde as primeiras aulas que a gente fizesse pesquisa, que a gente fosse, entendeu? Fosse olhar a manchete do jornal para ver os trânsitos do dia. Eliana, você foi em qual deles? Eu quero saber da Eliana em qual dos encontros de Campos do Jordão, Valinhos, que a Eliana foi, para ver se a gente se lembra junto, para a Eliana não deixar eu mentir sozinho. Mas então, vamos lá. Ele valorizava assim, né, a multidisciplinaridade, ele não tinha preconceito
Você entendeu? Dessa coisa horrível que teve no Orkut e tem no Facebook, de astrólogo clássico tradicional, criticar o moderno critica o tradicional, o védico. Com ele não tinha disso, né? Porque ele tinha interesses mais amplos. Tudo era bem-vindo, tudo ligado à humanidade. Ele era muito idealista e humanista. Então, acho que a gente se deu bem por causa disso, né? E ele era muito sério, mas também ele apreciava a parte espontânea e não muito séria minha, de Sagitário. E isso ficou bem claro no encontro de Valinhos. Mas ele sabe, então a pessoa que vinha de uma vertente ocultista, hermética, engenharia, você entendeu? Ele respeitava tudo e aceitava, e isso era assim, fantástico, porque a gente se sentia acolhido. Depois é que eu me tornei professor e educador, e eu vejo que isso é uma coisa importante, né? Na pedagogia, na educação, é você se sentir acolhido pelo professor, que deixa você desabrochar com as suas. Sim. A Eliane disse que na época eu não curtia muito. Então. Bom, então tem duas coisas que eu lembro. Eu acho que o Alexandre lembra, não sei quem mais. As aulas da Regulus, né? Não sei se foi sempre assim, mas sempre ia até dezembro, e às vezes variava, fechava a escola para o Natal, Ano Novo, para depois abrir. Então, geralmente, as aulas, dependendo se era segunda, terça, quarta ou quinta, a última aula, acabavam sempre no meu aniversário, na minha Revolução Solar, que é 18 de dezembro. Aí a gente levava o bolo, né? E uma vez uma colega nossa levou um bolo e ela desenhou com calda de chocolate a Revolução Solar, o mapa, o ascendente meu do ano, do bolo, né? E tinha assim uns cartõezinhos. Aí o pessoal falou assim: eu quero um pedaço do ascendente. Eu falei: não, o ascendente é do Fernando. Eu quero a casa 9, não, eu quero a casa do Sol. Entendeu? Então o bolo era dividido assim lá em São Paulo, porque depois eu voltava para Campinas e tinha outro aniversário e outro bolo aqui em casa pela família. Então isso marcou muito. Minhas revoluções solares eram lá feitas com bolo. E não sei se vocês conhecem essa história, mas eu já contei aí, acho que foi no primeiro encontro, quando eu estive aí, acho que foi em 2012. Eu contei para todo mundo, que vai ficar sempre na cabeça. A Alexandre lembra isso, acho que a tia Vilma lembra, não sei se a sua mãe lembra. Mas quando a gente foi, em Campos do Jordão, eu fui só para assistir. Tinha pessoas dando palestra, eu fui assistir. Mas depois, já em Valinhos, que foi em 1980, eu não lembro, 87, 88 ou 89, um dos dois. Talvez 89, não lembro agora. Não, ou antes, aí eu não sei. Agora a gente... Assim, foi no hotel Fazenda. Então eu já tinha um trabalho para apresentar. Eu tinha feito um acompanhamento do mapa natal e trânsitos da biodança, dos exercícios de biodanças. Depois eu acompanhei os alunos que responderam um questionário falando os movimentos, as danças, que era a dança do fogo, dança da água. Eu traduzi toda a teoria e dos elementos da biodança do Rolando Toro em termos astrológicos, em termos dos 4 temperamentos, dança de Vênus, dança daquilo, e fui falando, né? E o pessoal assistiu, tudo. E o professor Valdir gostou, porque eu acho que era alguma coisa nova na época, biodança, né? Eu comecei a fazer eu comecei com biodança em 1979, antes de ir para os Estados Unidos a primeira vez, aí depois continuou. Aí quando eu falei, eu acho que a minha palestra foi a última, né? Quando eu terminei, eu falei assim, agora, né, eu gostaria de dar uma vivência prática para vocês, porque eu falo assim, quando a gente fala de astrologia, é muito racional, muito Mercúrio, muito Saturno, muita pesquisa, muita teoria. Eu falei, vamos brincar, vamos misturar Vênus e Lua, né, na astrologia, vamos fazer uma vivência. É quando a gente falou assim, agora nós trouxemos umas músicas, nós vamos fazer uns movimentos, a dança da lua, a dança da terra, a dança do ar, e o hotel cedeu uma sala, tinha um gravador com música. O professor Valdir foi o primeiro, saiu correndo e tirou o sapato e já entrou para dançar. Eu fiquei assim chocado, quase que eu não pude dar. Aflorou a criança dele. Você entendeu? Ele entrou super entusiasmado. Eu lembro, ele tinha uma meia bege, ele tirou o sapato, entrou lá, estava pronto para dançar. E a gente fez uns exercícios de biodança, a dança do fogo, a dança de Vênus e qualquer coisa do tipo.
Esse foi o meu primeiro surpresa e o choque. E o segundo é que tinha umas crianças assim de 7, 8, 9, 10 anos, elas ficaram horrorizadas vendo os pais delas, os adultos, dançarem. Eles ficavam gritando, que porcaria é essa? O que vocês estão fazendo? Vocês não são criança! As crianças gritando, vocês acreditam? Eu tive que encerrar a vivência antes, porque elas estavam assim, elas iam linchar a gente. Sim, vai ficar gravado. Quem é Ti? Não, Fitinha, tá falando? Esse nosso bate-papo aqui vai ficar gravado. Aqui eu vou mandar uma cópia para Regulus, para eles, e eu vou depois tentar também gravado, eu vou tentar passar para o meu canal no YouTube. Já aproveito para dizer, quem não conhece o meu canal, é bem fácil, o nome é Astrocabana, uma palavra só com um K no meio. Astrocabana, se for ao YouTube, digitar Astrocabana, tem o meu canal de astrologia lá, tem muitos vídeos de astrologia, lives que eu faço, entrevista, e vou colocar esse lá também porque é um documento. Né? E um dia a gente passa tudo isso para um DVD e dá de presente para o Museu da Imagem do Som, para pesquisas futuras lá. Então, essa história que eu queria contar, não sei se vocês sabiam dessa história, né? Mas eu já contei várias vezes, então vai ficar na minha memória essa oportunidade que ele dava para a gente fazer pesquisa, de apresentar trabalho. Eu apresentei essa coisa doida de astrologia com biodança, achei que ele ia falar, Fernando, isso não é uma coisa séria, você tem que fazer uma estatística em astrologia mundial. Que nada, ele tirou o sapato, saiu correndo para dançar na sala, e depois as crianças gritando para a gente parar de dançar. É isso, gente. Vocês agora fiquem à vontade para contar algum caso também marcante do professor Valdir, como avô ou como astrólogo. Fiquem à vontade vocês dois, que aí a gente já está caminhando para não deixar uma live muito grande, a gente vai caminhando para um encerramento e, por último, a gente vai se despedir falando do evento que começa amanhã, ok? Sim. Vai, Renata. Não sei, eu tenho uma lembrança, eu vou contar, já que você falou, e é relacionado a ele, na verdade. Quando ele, na verdade, essa história chegou nos meus ouvidos, né? Não sei se é verdade, mas acredito que sim. Que o meu irmão, um dia, aqui as aulas, né, da noite, geralmente começavam às 8 e vão até às 10, né? Então, é mais à noite. E meu irmão um dia estava aqui, pequenininho, e meu avô estava dando aula. E ele apareceu na porta da sala. Né? E aí meu avô falou, meu pai tá falando que é verdade a história. Meu avô falou assim, gente, desculpa, mas eu vou precisar encerrar a aula por motivos de força maior. E aí era meu irmão chamando meu avô do tipo, acaba a aula, sabe? E o meu avô é o que você falou, né? Da pessoa muito séria, né? Mas a gente às vezes quebrava ele nesse sentido. Então, uma lembrança que chegou para mim, mas era relacionada ao meu irmão. Ele encerrou a aula e todos os alunos aceitaram e aula por encerrada, porque o primeiro neto, pediu para encerrar, entendeu? Então, encerrou. O herdeiro chegou. O herdeiro chegou e acabou a aula. O que mais? E uma outra coisa que eu acho que é mais uma curiosidade, né? Que a Regulus, né? Chama-se Regulus. Porque foi escolhido, né, numa reunião com os amigos, que seria o nome de uma estrela, e aí olharam alguns aspectos do mapa, tanto do meu avô quanto da minha avó, escolheu-se então o nome Regulus. E o falecimento do meu avô, né, foi em 2012, Regulus estava no signo de Leão, e né, nesse período vai para o signo de Virgem. E coincidentemente ou não, meu pai, que hoje é o dono, né, da Regulus, é de Virgem. Então, bem nessa época, houve essa mudança, né, de signo da estrela. É raro, né? Para quem não é astrólogo, é raríssimo uma estrela mudar de signo. Da constelação ela não muda, porque ela sempre faz parte de uma constelação, não é? Que é a constelação de Leão, né? Regulus, eu acho que, se eu não me engano, é latim, quer dizer o reizinho, pequeno rei, né? Na constelação é o coração do rei, que Leão é símbolo real de realeza do rei, né, regido pelo sol, mas para ela no zodíaco tropical mudar de signo é raríssimo. Isso é verdade. Sim. E você sabe também o que aconteceu? Eu reparei nisso, mas um astrólogo famoso de Portugal publicou, antes que eu pudesse falar,
mas a gente não está em competição, porque isso é um arquétipo que está com ar, capta quem puder. Mas quando Régulus mudou de signo para Virgem, o Papa Francisco foi eleito e ele saiu da residência oficial e foi morar numa casinha simples. E ele simplificou, bem do tipo Virgem, sim, né? Ele pegou o nome de Francisco, que é pé no chão, que é aquela coisa do serviço, da pobreza, da simplicidade. Então você vê que o rei da Igreja Católica se despiu. É o grande símbolo mundial da passagem de Régulus de Leão para a Virgem. Então tudo isso foi fantástico, né? Exatamente. Então, a gente depois precisa colocar essas histórias, juntar fotografias, colocar texto escrito, a gente faz um e-book, uma coisa assim, porque eu acho que o pessoal realmente quer e precisa disso, sabe? Aí coloca seu avô, sua avó, pai, mãe, vocês, coloca tudo junto, vai ser um livreto da Régulus assim que, nossa, o pessoal vai adorar. Bem, gente, eu vou passar. Pode falar. Então, uma coisa que você falou, né, sobre as fotos, sobre a história, eu até sei mais detalhes da história do meu avô, porque na verdade eu fui convidada pela Ana Gon, né, Ana Gonzalez, que esse ano também nos deixou, que ela tem um blog que é Coisas do Imaginário, onde ela escreveu muita coisa sobre histórias de pessoas da astrologia, sobre escolas de astrologia, e ela me chamou para falar do meu avô. Então, no blog dela, que ainda está ativo, né, tem a história do meu avô, né, tudo mais detalhado, desde como ele entrou na astrologia, quem que fez ele entrar, por onde ele começou, e até o falecimento dele. Tem registros fotográficos também lá. Então, também quem quiser ver, é um blog bem interessante, tem outros textos. E um dos textos é do meu avô, e que foi muito bom pra gente. A gente conhecia muito da história, mas não detalhadamente, assim. Eu não conhecia como meu avô tinha entrado na astrologia, por exemplo. Então foi, acho que, mais gratificante, assim, sabe? Foi mais... enfim, não sei que palavra usar, mas eu acho que deu mais sentido pro que a gente está fazendo agora. Tá bom. Então, qual é o nome do blog da Ana mesmo, que as pessoas podem visitar? Coisas do Imaginário. Coisas do Imaginário. Isso, tem vários textos e um deles é do professor Valdir. Eu sugiro que as pessoas interessadas em história da astrologia no Brasil, em São Paulo, realmente visitem esse site. É uma memória muito importante que espero que um dia se transforme, não sei, num livro também, né? Porque tem vários meios, né? Pode ser um blog, um livro é um livro impresso, um documentário, audiovisual é outra coisa, enfim, tudo é bem-vindo para manter essa história. Isso é muito comum e praticado no exterior, porque ajuda a preservar a memória, né? E tudo agora está sendo digitalizado, né? E também, assim, porque aí contempla a preferência das pessoas. Umas pessoas são mais auditivas, outras são mais visuais, outras são mais táteis, né? Ou sensoriais, então isso é legal, sim. E para a gente não compridar, depois, até numa outra oportunidade, porque eu gostaria de colher essas impressões da sua mãe, da sua tia, do seu pai, então a gente vai ter oportunidade. E para não cansar muito as pessoas, mas você já deu a dica, eu sei que você tem muita coisa para contar. Mas para a gente poder finalizar, porque eu estou aqui, eu não estou vendo a hora. Alguém sabe que horas são? Eu também não. Eu não consigo ver aqui no celular. Quanto? São 6h40. Não, mentira, 7h10. 7h10. Então tem bastante tempo ainda. Tá? Porque é que eu fico preocupado, porque depois 8 horas que eu tenho compromisso, mas dá tempo. Então, vamos falar isso. Então, agora a gente vai passar, a gente tem bastante tempo. Enquanto o Arthur e a Renata vão falar para a gente do evento deste ano, que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no sábado, o que vai acontecer no domingo, as pessoas interessadas podem fazer perguntas, tá? Porque depois disso a gente vai encerrar. Tá? Então fiquem à vontade para fazer pergunta, enquanto Arthur e Renata contam do evento deste ano. Tá. Bom, eu vou começar. Bom, então, a gente já comentou, né? Então amanhã começa o 10º Encontro Régulus de Astrologia, né? É um evento totalmente gratuito. Amanhã a abertura é às 7h30. Então a gente vai fazer uma abertura e em seguida
a gente vai ter uma mesa redonda aí, né? Que a gente chama algumas pessoas de associações, sindicatos de astrologia, para a gente discutir um pouco dessa questão da profissionalização do astrólogo, né? Então vai ser bem interessante, a gente tem algumas perguntas, mas vai ser legal também quem quiser ir lá participar para mandar pergunta para poder fomentar isso. E aí, durante o sábado e domingo, a gente continua aí, a gente vai ter mais 7 palestras totalmente gratuitas, totalmente online pelo YouTube, né? Isso é uma coisa que a gente manteve, que é essa gratuidade, né? Não precisa fazer nenhuma inscrição, não precisa dar nenhum dado para a gente, não precisa garantir vaga, vai estar lá livre, é só realmente acessar o nosso canal. As lives, inclusive, já estão lá, então quem quiser ir lá, eu não quero esquecer essa daqui, dá para ir lá, definir o lembrete, né, para ser lembrado no dia e no horário. Então elas já estão lá com os temas, quem vai ser a pessoa que vai falar sobre aquilo. Então, e no nosso Instagram também tem toda a programação e tudo mais. E a ideia é que vai ficar isso no YouTube também, para quem, por acaso, na hora não puder. O legal da hora é que pode... assim, a gente aqui na Regulus, a gente sempre gosta da interação, né? Então, assim, mesmo os nossos cursos online, as aulas são ao vivo, né? Tem interação com o professor, com os alunos, a gente gosta disso. É uma coisa que a gente... Então, veio do meu avô e a gente gosta muito disso, dessa interação. Então, o legal é que quem estiver vendo ali ao vivo na hora e quiser fazer pergunta, alguma coisa, tem a chance de participar, né, ali um pouco sobre o tema que está sendo discutido. Tá bom, então no YouTube como é que está? Escola Regulus, como é que as pessoas digitam para encontrar a Escola Regulus no YouTube? Se colocar Escola Regulus Astrologia, já vai achar a gente lá. Já vai achar, Escola Regulus Astrologia. Na página do Instagram da Regulus, na bio tem um link que abre, daí a pessoa pode entrar tanto no grupo do WhatsApp que a gente tem, que a gente manda as novidades, quanto na página do YouTube, quanto na livraria. Então, entrando no Instagram, no link que tem na bio, ele direciona para essas 3 partes, que eu acho que às vezes fica mais fácil para o pessoal achar. Tá bom. E vocês também têm uma página no Facebook, né? Lá para... Estão divulgando também no Facebook, né? Sim, tem no também. Facebook também. Tem sim. Twitter também, tá lá. A gente tá no geral. Tá. Eu tenho, não sei se eu tenho a programação, mas eu tenho algum material de divulgação no WhatsApp. Eu sempre divulgo, porque a gente tem grupos no WhatsApp, tem colegas no WhatsApp. E no Telegram também. Vocês estão no Telegram também? Já estão lá? Telegram. Por enquanto, a Regulus, por enquanto, não. Tá bom. É muita coisa. Eu resisti ao máximo, mas comecei a participar de grupos de estudo que ficaram com medo daquelas novas regras do Zuckerberg, lá do Facebook, do WhatsApp. Então o pessoal começou a migrar para o Telegram. Eu tive que ir também. Mas, então, amanhã é uma mesa redonda, né? Que vocês falaram. Vai ser o único evento, começa às 19h30, né? Quantas pessoas participam amanhã? É sobre educação. São os representantes das associações e escolas, não é isso? Isso é. Vão ser 4 pessoas. Então vai ter o Alexandre Schurt, da CNA, a Márcia Ferreira, da OPA, a Paula Belluomini, da empresa da ISAR, e a Suzane Leque, do Sinarge, lá do Rio de Janeiro. Super legal. E eu vou estar mediando uma vez. Você vai estar mediando. Isso é uma coisa super importante, a formação. E depois, quantas palestras no sábado, de manhã e de tarde? Aí o evento ele volta às 11 horas, né, no sábado, com o Maurício Bermes. A 1 hora com o Leonardo Lemos. E às 2h30 com o Morris. Que até um palestrante está em Portugal, né? Que vai participar com a gente. Aí no domingo, a gente volta também às 11 horas com a Andréa Maluf, a 1 hora com o Guilherme Salviano, 14h30 com a Arlene Amorim e às 16h com você. O Nando vai fechar o nosso evento. Eu vou fechar. Meu Deus do céu. Então, agora a gente precisa falar para as pessoas aí também que quando o evento era ao vivo na Regulus, quem fechava era o Arthur, com uma ideia dele de um jogo lá que eu sou apaixonado, mas ainda não consegui pensar para colocar isso virtual online.
porque lá funciona maravilhosamente bem, mas agora tem que ser virtual. A gente tem que pensar no jeito, não sei como é que vai ser. Arthur, conta pra gente o que você fazia no final dos encontros Regulus presencial aí na Regulus. O que era aquilo? Bom, o nome oficial da dinâmica é Lean Coffee. É uma estrutura que tem, né, para guiar conversas, mas sem um tema prévio, né, sem ter uma pauta antes. Então, uma explicação rápida de como funcionava. Basicamente, todas as pessoas que estavam ali participando, a gente tinha um tempo onde elas colocavam quais temas, perguntas relacionadas à astrologia, né, elas queriam falar. Depois disso, as pessoas que estavam ali, a gente lia todos, e as pessoas votavam para priorizar, né? E aí depois a gente fazia sessões de 8 minutos de discussão sobre aqueles temas. Se o tema estava legal, as pessoas queriam, a gente continuava mais alguns minutos, né? O legal dessa dinâmica é que as pessoas que estão ali que vão decidir realmente o que elas querem falar, né? Então você faz uma discussão realmente voltada porque as pessoas que vão participar da discussão querem, né? Então é muito legal, e a gente conseguiu discutir de várias coisas. E é uma coisa legal que a gente coloca todo mundo no mesmo nível, né? Então é uma mesa redonda também que a gente fazia aqui, onde você não tem uma pessoa que é a pessoa que vai dar palestra, né, vai falar sobre aquilo. Tá todo mundo ali de igual trocando, né? Então alguém pode ter uma ideia do que é, compartilha, alguém já estudou aquilo, já viu. Ou então, se ninguém sabia, às vezes vinha alguma indicação de livro ou site, alguma coisa para pesquisar. Então era um pouco uma coisa, uma dinâmica bem legal, né? Que coloca todo mundo ali de igual para igual em diversos temas. Então era bem legal. Eram discussões que enriqueciam muito, né? Assim, havia muita troca, que eu acho que é o nosso principal objetivo do evento, né? Era ter essa troca mesmo. Então era muito legal mesmo. É bem estruturado, é bem democrático, é bem criativo, participativo, né? Quer dizer, as pessoas escolhem os temas que elas querem, depois votam nos temas, depois escolhe falar ou não, escolhe continuar com o assunto ou passar para outro. Realmente é uma experiência pedagógica que espero seja aplicado em várias outras áreas do saber, do conhecimento, em escola. A gente só está com essa pedrinha no sapato, que é bolar um jeito de fazer isso virtual, né? Porque funciona bem no presencial. Então precisa, mas vai surgir. Eu sei, Júpiter e Plutão não nos vão desamparar, porque agora o caminho é esse, e é a melhor coisa que tem, porque vai além dessa interação que nós temos aqui. Eu fico, sabe, quando a gente faz live aqui no YouTube, a gente não ouve a voz das pessoas que estão nos ouvindo aqui, a gente não vê a carinha, eles não podem participar, é limitado. Eu detesto isso. Eu uso porque é a única ferramenta que tem, entendeu? Mas a mesa redonda, cara a cara, é o que eu mais gosto, né? Porque eu também sou um professor de sala de aula. Bom, então, vocês têm mais alguma coisa para falar? Porque a gente vai começar a se despedir agora, então. Acho que não. Agradecer, né, na verdade, por você ter chamado a gente aí. A gente ficou muito feliz com isso. Nossa, então, eu queria fazer a minha homenagem também. Eu falei assim, acho melhor fazer antes do evento, porque assim já quem não, por alguma razão, não está tendo alcance a informação de que vai ter esse evento na sexta-feira, no sábado, domingo, pela live vai saber onde buscar informações e buscar. Então eu pensei, porque eu poderia ter feito isso em qualquer época do ano. E, na realidade eu falei assim, ontem foi o aniversário do professor Valdir, eu queria fazer, se pudesse, mesmo no dia. E hoje é dia 19 e é a Revolução Solar da CNA. Então a gente está comemorando de alguma forma também, né? E a gente, eu nunca fiz, mas eu acho que eu tenho um mapa do professor Valdir, mas eu nunca fiz uma sinastria, mas eu acho que a gente tinha uma boa sinastria, pelo menos de professor e aluno, né? Não de amigos íntimos ou de sócio, o que seja, mas que já é super bom de professor e aluno. A gente tinha uma boa sinastria então isso é alguma coisa que eu vou levar comigo. Quero aqui agradecer a vocês de novo pelo convite de estar com vocês no domingo. É sempre uma honra e eu vou passar para frente esse legado do professor Valdir. E agradecer a sua família inteira, porque sempre esteve presente comigo, suas tias,
sua avó, a sua mãe, agora que eu voltei dos Estados Unidos, mais ainda, porque eu fui aí às escolas várias vezes. Então, eu gostaria de agradecer vocês dois por terem aceitado, por compartilhar isso que vocês compartilharam, como eu disse, já faz parte da história. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, ainda estão, porque estamos ao vivo, né? Vai ficar gravado, então outros vão assistir aqui na IGTV, que chama, né? No Instagram TV, vai ficar gravado aqui, mas depois eu quero passar para o meu YouTube e depois eu vou passar a cópia para o Arthur também, ele pode publicar, postar a live onde quiser. Então, acho que é isso. Vou agradecer. Quando der, a gente vai se ver de novo para dar um abraço, tomar café. O pessoal falava assim, Fernando, você só vem na Régua para tomar o café da Régua. Eu falei, não conta para ninguém. Mas o espacinho do café aqui é sempre muito falado e lembrado, assim. Se em breve volte o cafezinho. Não, e nos encontros régulos o pessoal ia aí também para tomar, porque tinha café, refrigerante, bolinho, docinho, biscoito. Falei, o pessoal só vai para isso, eu acho, né? Mas mentira, não é não. E a livraria, uma livraria fabulosa, com livros novos, livros usados, raros, né? Uns que não são mais impressos, né? Esgotado, impressão esgotada. Isso é uma coisa assim super legal, super interessante. Então, falei assim, é a parada obrigatória para quem vai a São Paulo e quer conhecer. Gente, então, muito obrigado de novo a todos aqui. Eliana está aqui, estou deixando um abraço para você, muita saudade. Eliana me ajudou. Eliana, aliás, faz, né, isso é uma coisa, fazer uma propaganda. Eliana, o Arthur também acho que vai dar aula de matemática, porque ele, gente, eu sofri com o seu avô, aí eu vou contar o último caos, mas não era ele, tinha que fazer. Primeiro, a gente fazia os cálculos à mão. Eu repeti 2 vezes, não ia pegar meu diploma porque eu não sabia fazer retificação à mão. Tive que ir para Santos tomar uma aula particular e me inscrevi. Pela 3ª vez eu fiz a prova de retificação à mão, na unha, com progressão secundária, passei e consegui meu diplominha. Então, transpirei, consegui, mas parabéns. A Regulus faz retificação de mapa de nascimento, da hora de nascimento, não é isso? A Eliana estava me ajudando, a Eliana faz, então esse é um dos serviços mais importantes, porque não é uma especialização matemática mesmo, que poucos astrólogos, né, que fora da parte matemática, né? Então isso eu recomendo para todo mundo lá, tá? Bom, então é só isso, gente. Muito obrigado, Eliana, obrigado pela sua ajuda, Alexandre também, tia Vilma, então um beijo, saudade, tá? E gratidão, um abraço para vocês e até amanhã na primeira palestra e depois domingo também a gente se encontra. Tchau, gente. Uma boa noite. Vou desligar agora. Muito obrigado. Tchau. Tchau.